E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente um forte abraço, um cheiro amasso diretamente da 011, certo? O Aldino na voz, rapaziada, e hoje vamos fazer um vídeo especial de Páscoa, desse feriado, dessa data comemorativa tão importante no Ocidente, na nossa tradição ocidental, certo? Vamos fazer uma pergunta e tentar responder ela. Jesus era filósofo? Podemos categorizar, podemos afirmar que Jesus era um filósofo? Então vai comigo nessa que a gente vai desenrolar isso hoje, certo? Mas primeiramente, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, peço que você se inscreva aqui embaixo. Vilão que é vilão, já fortalece nós com o joinha no começo do vídeo, certo? E agora nós temos uma coisa especial para os membros, porque com apenas R$7 por mês você pode financiar, você pode ajudar muito o nosso canal. Custa só R$7 e a gente está montando um grupo no Telegram, certo? Só para os membros, para você trocar ideia comigo, para a gente trocar umas ideias, para você mandar sugestão, para a gente conversar sobre filosofia, tirar dúvida, a gente dividir livro, a gente fazer um monte de coisa, vai ter uma interação direta. Esse grupo vai ser exclusivo para os membros, certo? A gente já vai postar ele no próximo vídeo para os membros, então fique esperto que vai ter aí, certo? Conteúdo novo exclusivo para os membros. Mas vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui, certo? Eu já queria ter feito ele ano passado, mas não deu, então eu tô postando aqui nessa data tão especial, que é a Páscoa. Por mais que você não seja cristão, por mais que você não comemore a Páscoa, ainda assim o significado de que o amor venceu a injustiça, de que o amor por todos fez a verdade, fez o real sentido da luta de Jesus prevalecer perante toda a injustiça que ele sofreu, certo? Mas pensa comigo, para a gente categorizar um filósofo, eu gosto de pensar em duas coisas. Primeiro, o que é o filósofo? O que ele pensa, quais são os métodos, o que caracteriza ele, o que ele usa? E o segundo é o que ele busca. O que um filósofo busca responder, o que um filósofo busca na sua jornada. Primeiro, o que caracteriza um filósofo? Porque assim, desde a tradição antiga ali, com Tales de Mileto, com Anaxágoras, com Heráclito, com os antigos filósofos pré-socráticos, ali a gente tinha um exercício da razão, rapaziada. Eles quebraram o paradigma que, tipo assim, os antigos sábios falaram lá, pá, tinha uma grande sabedoria, mas sempre justificava no mito. Sempre justificava através de um deus, de um semideus, de um acontecimento extraordinário, de um milagre, de uma coisa sem explicação racional. A partir ali dos pré-socráticos, a gente já tem uma busca um pouco mais racional. Não, eu consigo pensar o porquê. Não, eu consigo traçar uma linha de raciocínio que eu vou conseguir entender o porquê disso. É o logos, é a razão, é a lógica. Eles conseguiram traçar um pensamento que ia remontando as respostas de uma forma que tipo assim, mano, dá pra entender isso sem precisar usar Apolo, sem precisar usar Zeus, sem precisar usar Hades ou Poseidon. Não, eu consigo entender o porquê de certas paradas aí, certo? Só pela lógica, só porque o bagulho faz sentido, entendeu? Então, isso classifica um filósofo. O meio racional, ele usa da razão, ele usa a lógica, o que faz sentido como a ferramenta dele. Jesus não fazia isso. Jesus, ele era muito sábio, sim, isso é inegável. Jesus era um grande sábio. Só que ele sempre se referia a Deus e a ele. Ele sempre trazia as respostas não por um meio racional, mas por um meio divino, porque afinal de contas ele era o filho do Criador, ele era um ser divino. Então, por si só, ele não conseguia se enquadrar na categoria de filósofo, porque ele era um ser divino. Então, as explicações dele sempre se pautavam numa mitologia. Não estou falando mitologia no sentido de imaginação e de panteão, mas de um sentido divino, de um sentido onde ele era a resposta, né? Que é justamente a nossa segunda via. O que um filósofo busca? O filósofo sempre vai vir com uma pergunta. O filósofo sempre vai vir buscar, investigar, procurar algo. Ele vai estar constantemente pensando, ele vai estar constantemente em busca da verdade, em busca de uma resposta.
Jesus é a própria resposta. Jesus se coloca como a verdade e a vida. Então, ele não busca nada, ele não faz nenhuma investigativa, ele não tem nenhum trabalho buscando algo, porque ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o fim, ele é a verdade. Ele é a vida, ele é tudo, ele é a resposta para tudo. Então, Jesus, ele não faz uma busca, porque ele mesmo já é a resposta, certo? Então, considerando isso academicamente, né, de uma forma, seguindo esses critérios, a gente não consegue colocar Jesus como um filósofo em si. Ele era um sábio. Então é inegável, ninguém pode negar, você não pode falar que Jesus, os ensinamentos dele não impactou, porque, cara, hoje, até o nosso Código Penal, as nossas leis, a Constituição é muito inspirada na Bíblia, é muito inspirada em muita coisa. E a nossa moralidade, a ética, muita coisa do que a gente presencia no nosso dia a dia é sim influenciada pelos ensinamentos de Jesus. Mas quer ver uma coisa curiosa? Pensa comigo. Sócrates e Jesus tiveram uma vida muito parecida. Talvez Sócrates tirou uma sorte de não ser divino, de não ser, certo, o filho do Criador. Ele acabou vivendo um pouco mais que Jesus. Só que os dois tiveram grandes semelhanças. Primeiro que eles não escreveram nada. Sócrates não deixou nada escrito, nem Jesus. Escreveram sobre eles. E os dois morreram lutando pelo que eles acreditavam. Os dois morreram com um significado muito grande na nossa tradição, certo? Porque você pega ali a vida de Sócrates, ele nasce pobre, ele exerce, ele se compara na real, ele se compara com a profissão da mãe dele, que é parteira, para quem não sabe, antigamente existiam mulheres preparadas para fazer o parto, o nascimento da criança, e ele se comparava a isso, dizendo que ele fazia o parto das ideias, que ele paria as ideias dentro da cabeça das pessoas. E Jesus também, ele foi carpinteiro, a mesma profissão que o pai dele, certo? Os dois tiveram muitos seguidores e os dois incomodaram a elite. Um incomodou os sofistas, o outro incomodou os fariseus. E justamente pela humildade, pelos ensinamentos, pela simplicidade, os dois foram condenados. Sócrates foi condenado a tomar um cálice de veneno. E ele aceitou. Ele aceitou porque ele morreu vivendo a filosofia. Ele morreu vivendo até o último segundo a vida que ele pregava. Ele morreu defendendo as ideias dele até o fim. E Jesus também. Jesus morreu pelo amor que ele pregava. Jesus não pregou nada além do amor. E ele morreu por amor. Então, os dois morreram pelos seus ideais. Os dois foram perseguidos pela elite. Os dois tiveram muitos seguidores que escreveram sobre eles. E, sem dúvida, os dois influenciaram muito a nossa sociedade de hoje, nosso modo de vida, certo? Então, esse foi aqui um vídeo especial, certo? Meio curto, meio descontraído, um pouco fora do foco, certo? Mas para responder essa pergunta e pensar um pouco sobre Jesus, certo? Que é muito importante, você acredite ou não, ele influencia, a figura e as ideias dele influenciam muito nosso dia a dia aqui no Ocidente, certo? Então eu desejo para todo mundo que está assistindo esse vídeo, certo, uma feliz Páscoa, um feliz feriado. Eu sei que tem gente aí que infelizmente não deve estar tendo uma boa Páscoa, famílias que perderam seus parentes por conta do Covid, que perderam por conta dessa tragédia que está nos assolando, certo? Então eu já deixo aqui toda a minha solidariedade às famílias aí, certo, que tiveram perdas, os amigos, a todo mundo e as pessoas que morreram por Covid, certo? Mas mesmo assim vamos nos unir, vamos aí, certo, dar as mãos, vamos aí lutar pelo nosso futuro. Vamos lutar pelo nosso futuro e pela nossa sobrevivência, certo? Uma feliz Páscoa, um forte abraço, um cheiro à massa.